Queridos irmãos, o estudo da palavra de Deus hoje, como eu tinha prometido na semana passada, que estaria falando da grande tribulação. Então essa grande tribulação, eu vou estar mencionando ela através da 70 semana profética de Daniel. O Senhor Jesus Cristo, ele descreveu como será a grande tribulação, quando ele fala lá em Mateus 24 e no versículo 21, ele fala assim: porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. A grande tribulação, ela é uma expressão escatológica. Ela é usada para descrever o mais terrível período da história humana, que desde quando o mundo foi criado até o denominado instante, pelo império do anticristo, o período de 7 anos, Então, quer dizer, a tribulação, ela, desde a época de, vamos supor, de Adão, até na época do arrebatamento da igreja, houve sim a tribulação, E o Paulo, ele menciona essa tribulação como leve, Ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação, que ela produz para nós um período, de muito excelente glória. Então essa tribulação de 7 anos, ela não se iguala com toda a tribulação que nós tivemos no decorrer de todo o tempo. Esses 7 anos sendo os 3 anos e meio, que será o período mais agudo dessas aflições que o mundo inteiro sofrerá. O tempo, ele é conhecido como Septuaginta, ou Septuagesima, que é a última semana profética que Daniel escreveu em Daniel capítulo 9 e no versículo 27. O profeta Jeremias, meus irmãos, no capítulo 30 e no verso 7, ele diz que o tempo da angústia de Jacó. Então, aqui já está o primeiro tópico nos mostrando que a igreja do Senhor Jesus não vai estar na terra nesse período, porque a angústia de Jacó, quem que é Jacó? Jacó é Israel. Quem lembra da luta dele com o anjo? Como príncipe, lutaste contra Deus e prevaleceste. Então, o profeta Amós, ele descreve que esse dia será o dia de trevas. Aí tá mais um tópico que a igreja não vai estar na terra, porque Jesus, ele não é mentiroso. A palavra de Deus fala através de Jesus, Mateus capítulo 5 e no versículo 13, vós sois a luz do mundo, E o Amós está falando aqui em Amós 5,18 que será um período de trevas. Mais um tópico que a igreja não vai estar na terra. O profeta Isaías, ele descreve como um dia da vingança do Senhor, em Isaías 61:2. O apóstolo João, ele escreve no livro do Apocalipse como a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele falou em Apocalipse 13, no versículo 10. E ele ainda fala mais. O livro do Apocalipse, no capítulo 6 e no versículo 17,
ele fala assim: o grande dia da ira. A palavra tribulação, meus irmãos, no original, ela é trips, que significa literal, cumprir com força, como se pisar as uvas no lagar, ou como cana de açúcar no moinho. O termo grande tribulação no original grego, a palavra ela nos mostra que é tríplice. E esse tríplice é megalé, que nos traz uma ideia de uma grande angústia, aflição, uma grande dor. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, ele afirma o castigo no mundo por causa da maldade, da iniquidade. Quando ele fala em Isaías 13, no versículo 11, ele fala assim: castigarei o mundo por causa da maldade e os perversos por causa da iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atraviados e abaterei o soberbo, ou seja, a soberba dos violentos. Então, a Septuaginta, que é a Septuagíntima, que é a última semana profética de Daniel, ela será, meus irmãos, dividida em duas etapas, em duas partes. A primeira fase dessa grande tribulação será a duração de 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 14, e Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Os meses proféticos é de 30 dias. Portanto, o ano profético de 360 dias, se você dividir 1260 dias pelos 360 dias, ele corresponde ao ano profético, que o resultado será 3 anos e meio. E este tempo ele corresponde à primeira metade da 70 semana profética de Daniel. Nessa primeira fase, a grande tribulação, o anticristo, ele poderá apresentar ao mundo um plano ilusório. Esse plano ilusório será um plano que ele iludirá todos com a paz, que poderá dar certo por um tempo, por um período de tempo. Isso levará ao anticristo galgar o apoio de grandes potências econômicas e militares do planeta, principalmente Israel, com a assinatura de um acordo de 7 anos, que Daniel chega a narrar em Daniel capítulo 9, versículo 27, que será um período, e esse período ele é representado na figura do Apocalipse, que eu preguei na igreja no último culto, que é o Apocalipse 6, do capítulo 1 e 2, que é o cavaleiro branco. O mundo ele poderá se maravilhar com algum plano econômico bem sucedido e idealizado pelo ditador mundial, que seja aparentemente bom, que vai trazer benefício para os países mergulhados, meus irmãos, em profunda crise econômica. Entretanto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele previu que quando andares dizendo paz e segurança,
Eis que lhe sobreveio repentina destruição, como vem dores de parto. Aqui está para dar à luz, que de nenhum modo escaparão. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 3. A prova disso são os 3 cavaleiros do mal, que virá em seguida, interrompendo a falsa paz do anticristo e trazendo, meus irmãos, guerra através do cavalo vermelho, que nós podemos ver em Apocalipse capítulo 6, no versículo 3 e 4, e trazendo também fome através do cavaleiro preto, do cavalo preto, que está em Apocalipse capítulo 6, do versículo 5 e 6, e trazendo também pestilência e mortandade através do cavaleiro amarelo, que está no Apocalipse capítulo 6, no versículo 7 e 8. Aí então surge a primeira besta. O apóstolo João, ele descreveu o surgimento da besta que subiu do mar. O anticristo, ele fala: e vi emergindo do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre esses 10 chifres e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. A besta que vi que era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, com a boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono com grande autoridade. O apóstolo João descreveu isso em Apocalipse 13, no versículo 1 e no versículo 2. Meus irmãos, assim como Deus, Pai, deu ao cordeiro, o leão da tribo de Judá, o poder, o trono, a autoridade para governar o universo, que nós encontramos em Apocalipse 5, do capítulo 1 até o 14, o dragão, que é o diabo, ele dará o poder e a autoridade ao anticristo para dominar a terra por um curto período de tempo, que está em Apocalipse capítulo 12, no versículo 12, e Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 e 2. A Bíblia Sagrada também diz, meus irmãos, que a manifestação do anticristo, ela é segundo a eficácia de Satanás, com sinais, prodígios de mentira. O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 9. O anticristo será um homem personificado no diabo. Porém, ele apresenta como se fosse um Deus. Ele será um homem da iniquidade ou o homem do pecado, que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 3. Ele também fala que ele é o iníquo. João chega até a citar que ele é o anticristo, João capítulo 2, 1 João 2, versículo 18. O anticristo, meus irmãos, ele será recebido como uma assolação dos problemas. O anticristo, ele será um resolvedor das crises sociais, das crises econômicas, das crises políticas que afetam o mundo inteiro. A humanidade, meus irmãos, ela vai achar que ele estará na solução de todos os problemas universais. As nações vão encarar esse homem da iniquidade como se ele fosse um Deus, quando na verdade estará, entretanto, entrando em um problema muito mais sério do que o problema que eles vão estar enfrentando.
Quando eles pensarem, meus irmãos, que esse homem é um homem da paz, que ele é o Messias, Paulo diz que haverá uma repentina destruição. Paulo fala em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 3. Porque sobre as asas da abominação virá o assolador, que está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então a nova ordem mundial, ela possui um plano com o objetivo de derrubar os governos e os reinos do mundo que não esteja aliado com a ideologia deles, da besta, bem como erradicar com todos os governos do mundo e com todas as religiões e crenças, para unificar a humanidade sobre uma nova ordem que seria baseada em uma ideologia extremamente uniforme, que é uma única moeda e também é uma única religião. Hoje nós temos igreja com diversos tipos de nome, muitas igrejas, a gente não consegue citar o nome de todas. Na época do anticristo não vai haver essas igrejas, não vai haver igreja católica, não vai haver candomblé, não vai haver umbanda, não vai haver livres pensadores. Todos terão obrigatoriamente que prestar culto e referência ao governo mundial e ao Deus que será o Deus que vai estar atuando na terra. Então ele vai afirmar uma aliança com muitos, por uma semana, porque na semana profética de Daniel é semanas de ano. Aqui começa o terceiro período das 70 semanas, que é de ano. Essa semana, que é o texto acima que eu citei, que é as 7 semanas de Daniel, que é as 70 semanas de Daniel, que está referida lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, ela é traduzida para nós como Septuaginta, e é a última semana profética de um ano de revelação entregue pelo anjo, que é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele entregou essa revelação para o profeta Daniel. Em Daniel capítulo 9, versículo 24 até o 27, ele comentou isso. E já como eu falei nos outros estudos anteriores, que nós já passamos de 69 semanas, semanas de anos. Essas 70 semanas de anos que foram determinadas, ou seja, uma contagem que vai haver uma parada aqui na 69 semana, que é a 69ª semana do ano 33 depois de Cristo. Após o arrebatamento da igreja, meus irmãos, Israel voltará a ocupar o cenário profético novamente. Portanto, o cumprimento da última semana, nós que pertencemos à igreja do Senhor Jesus, que nós fomos enxertados, até falei disso, o Lucas, o Túlio também teve essa citação, de Romanos 11, que nós fomos enxertados nos ramos naturais, que é o povo de Israel, que eu vou especificar de novo, porque o Lucas, ele deu toda a relação ali, o Lucas não, o Túlio Guedes, ele deu toda a relação ali sobre essa jambuzeira e essa oliveira, no caso a oliveira Israel não aceitou Cristo como Messias, e nós, que era jambuzeira, nós éramos o gentil, que fomos enxertados no lugar
da oliveira e recebemos a seiva. A seiva é o quê? A seiva é a graça, né? O Martinho Lutero, ele chega a dizer que a graça é para nós como um guarda-chuva, de sorte que Deus olha irado para a terra com ira do pecado, mas ele não consegue enxergar os ofensores que são cobertos pela graça, porque ela está como se fosse um guarda-chuva nos livrando da ira futura que está para vir sobre as nossas vidas. E essa ira, ela vai ser derramada sobre a terra, mas é no tempo do Kairos. Não é no tempo do Cronos, é no tempo do Kairos. Porque o Crono é tempo do homem, o Kairos é o tempo de Deus. Mas o arrebatamento da igreja, meus irmãos, todas as atenções estarão voltadas novamente para Israel. Portanto, por parte de Deus, como também por parte novamente de Israel, né? Portanto, por parte de Deus e também por parte de Israel. Então, o anticristo, ele vai entrar nesse episódio, né? E aproveitando esse ensejo, né? Por parte de Deus, que nunca esqueceu do pacto e da aliança que foi feita com o seu povo, né? Que Paulo chega até a mencionar em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5. E por parte do anticristo, que odiará Israel por serem descendentes de Jesus Cristo, segundo a carne, né? Que é o dragão ali que persegue, né, a mulher, em Apocalipse capítulo 12, no versículo 17. O anticristo, ele surgirá provavelmente na areia do antigo Império Romano, porque faz parte da profecia de Daniel, do capítulo 9 e no versículo 26, né, que está escrito que é o seu povo, isto é, o povo aonde procede, e que forme bem o documentário histórico que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? O anticristo, meus irmãos, ele afirma que um acordo de paz de 7 anos com Israel, e na metade desses 7 anos o acordo será quebrado, né? Ele será totalmente invalidado. Então o profeta Daniel, ele escreveu que na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, Daniel capítulo 9, versículo 27, né? E Paulo, ele trouxe o mesmo raciocínio, na mesma linhagem de interpretação, que está em 2 Tessalonicenses 2,4, que ele fala que todos nós conhecemos o zelo que os filhos de Israel têm pela lei, pela cerimônia do templo, né? E por isso, ao Israel perceber que o anticristo é contra a religião, ele romperá a aliança feita de 7 anos, e o anticristo, ele descobrindo que Israel é o povo descendente de Cristo, e Israel descobrindo que o anticristo é um falso Messias, com isso o anticristo, ele iniciará uma perseguição feroz contra o povo de Israel, né? Que está lá em Apocalipse capítulo 13, do versículo 13 até o 16. E a gente fica assim por entender quem será o anticristo, né? Muitas pessoas tentam até citar mais ou menos de onde pode ser que ele vai surgir, de qual origem, de qual etnia, de qual raça. Muitos têm questionado que é através da história,
sobre do fato que será o anticristo revelado. Embora muitos líderes de grande igreja, estadista, eles têm agido com uma tal uma consciência assim, não muito eficaz através da história. Nós devemos tomar cuidado para não emitirmos opiniões apresentadas e erradas. É uma coisa, porém, é certa. O anticristo, esse é um grande demagogo. Ele se levantará e ele terá a sagacidade da antiga serpente que enganou o primeiro homem no jardim do Éden. Ele terá essa sagacidade para enganar, para iludir, para ludibriar. Igual eu disse, nós não podemos julgar quem ele seja, porque a Bíblia, ela não dita nome, e ela também não dá assim, a referência de etnia, mas ele terá uma ambição de ser poderoso na terra, como foi Nimrod. Numa das pregações que eu fiz na igreja, eu até citei Nimrod lá em Gênesis capítulo 10, a partir do 8 até o 10. E ele terá a obstinação que será um coração de Faraó, que nós vemos ali que o coração de Faraó se endureceu para não deixar de jeito nenhum o povo sair. Em Êxodo capítulo 7, do versículo 13 ao 23, em Êxodo 8, 15 até o 19, e ele será um rei arrogante, ele terá uma arrogância como Senaqueribe, que Senaqueribe até ele proferiu blasfêmia contra Deus. Em 2 Crônicas capítulo 32 e no versículo 17, ele também vai fazer o mesmo, que a Bíblia nos revela em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ele terá o espírito de um conquistador e dominador, ele será um dominador semelhante a Nabucodonosor, que nós vemos em Daniel capítulo 2 e no versículo 37 e 38. Esse anticristo, ele terá a genialidade de um militar rápido como Alexandre o Magno para conquistar o mundo, como está lá em Daniel capítulo 7 no versículo 6. Ele terá o espírito de aprofanador, que será o espírito de Antíoco Epifânio, que Daniel nos mostra ali em Daniel capítulo 8, no versículo 9 até o 35, e também Daniel capítulo 11, do 36 até o 45. Esse anticristo, ele terá a crueldade de Nero, nós vemos ali em Apocalipse 11, do capítulo 7 ao 9. E ele terá também, meus irmãos, a ambição de Lúcifer, dos imperadores romanos que quiseram ser venenosos contra Deus. Ele vai se manifestar contra tudo que se chama Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e no versículo 4. E ele também terá a ideologia de perversidade, de extermínio, como teve o Hitler. Ele terá a ideia fascinante de Mussolini, que terá o espírito da apostasia. Ele será um imperador, tipo o imperador Juliano, que teria o destino traidor de um filho da perdição, como foi Judas Iscariote, em João capítulo 17, no versículo 12. Paulo fala disso em 2 Tessalonicenses 2 e no versículo 3 ao 8. Então ele terá a personalidade encarnada do diabo.
o próprio diabo vai estar encarnado nesse homem, que revela o Apocalipse capítulo 13, no versículo 2. Você pode somar todas as características negativas dos piores personagens da história que você já conheceu e multiplicar as atrocidades de toda a história do cristianismo e de todos que causaram muitos males para a humanidade. Se você multiplicar, triplicar, aí você terá uma soma que dará igual ao anticristo. Ele é chamado na Bíblia de vários nomes, de vários títulos, né? Inclusive o rei feroz, catadura, né? O profeta Daniel ele descreve dizendo: levanta-se um rei feroz e catadura, que ele é especialista em causar intriga, e ele é grande, o seu poder ele foi dado pelo diabo, mas não pela sua própria força, mas por causa da estupidez, da destruição. Ele prosperará e fará que tudo que ele deseja seja concluído. Ele destruirá todos os reis poderosos, todos os povos santos, por causa da sua astúcia, por causa do seu empreendimento. Ele fará prosperar o engano no coração das pessoas negativas, e ele se engrandecerá e ele destruirá muitos que virão despreocupadamente levantar-se contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem forças de mão humana, né? Que está escrito lá em Daniel capítulo 8, no versículo 23 ao 25. Essa expressão rei feroz, catadura, revela um ditador de testa dura, cruel, implacável contra todos e contra tudo. Meus irmãos, ele terá êxodo temporário contra Israel. Israel, que é o povo eleito, e ele terá êxodo contra esse povo, e ele cometerá loucura de desafiar o próprio rei dos reis, que é o Senhor nosso Deus, né? E abatido pelo resplendor da vinda de Cristo, Cristo vai destruí-lo com o assopro da sua boca e com o resplendor da sua vinda, porque ninguém pode contra Cristo, ninguém pode contra o reinado de Deus, né? A Bíblia nos revela ali, no Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 até o 21, que ele vai ser vencido pelo Cristo poderoso. E em 2 Tessalonicenses 2, do 4 até o 8, nos fala sobre a manifestação da parousia, né? Porque a parousia será a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, ele veio como Salvador. Ele pisou nessa terra como um homem, né? Porque a humanidade tinha caído no pecado como homem. O primeiro Adão era homem. O primeiro Adão era homem. Então Jesus ele tinha que se fazer uma humanidade humana. Ele tinha que se despir da sua glória para ele vencer como homem e para ele ser senhor de 3 mundos, que é os céus, a terra e debaixo da terra. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o chifre pequeno, que é o blasfemador, o profeta Daniel também, ele escreve, observando o chifre pequeno, ele fala assim: eis que entre eles subirá um outro pequeno, diante da qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia um olho,
olhos como os de homens, e uma boca que falava com insolência, né? O Daniel fala em Daniel 7, versículo 8. E por ser esse mestre de intriga e de astúcia, o futuro ditador mundial, ele derrubará 3 concorrentes, e ele assumirá o poder do discurso, e muito agressivo e blasfemador, ele irá levantar contra as coisas de Deus e tudo que se chama Deus. O objetivo do culto para Deus será perseguido por ele, né? 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 8. E o profeta Daniel ainda ele descreve, e ele afirma, ele fará que afirmar uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada derrame sobre ele. É Daniel capítulo 9, versículo 27. O anticristo, ele será um governante assolador, que voará sobre as suas próprias asas, que serão asas de abominação. Ou seja, se estiver atuando, quem estiver na maior posição atuando, ele vai jogar por terra, e ninguém impedirá o seu intenso avanço, até que Deus imponha limites sobre a sua perversidade e determine o seu fim, né? Porque Deus vai se manifestar. Daniel capítulo 2, versículo 44, Daniel 7, 7. Nós temos 2 Tessalonicenses, né, onde foi lido, né, do 2 até o 8, do 3, né, do 3 até o 8. Então, o homem do pecado, o apóstolo Paulo, ele descreve dizendo que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e que seja revelada o homem do pecado, o filho da perdição, no qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objetivo de culto, e põe o ponto de sentar no santuário de Deus, ostentar como se fosse o próprio Deus. Então, irmãos, o que tudo nos indica? A maquete do novo templo já está sendo construída lá, já tem a maquete, né? O povo já está falando em fazer um novo templo em Israel. Nós sabemos que Israel só teve 3 templos, né? O primeiro foi feito por Salomão, o segundo foi feito por Zorobabel, e o terceiro foi feito por Herodes, porque Herodes, quando ele assumiu o seu governo, ele jogou o templo no chão e quis fazer um templo melhor, e fez. Só que no ano 70, né, igual eu narrei alguns tempos atrás, no ano 70, o filho de um imperador chamado Vespasiano, que era um homem chamado Tito, em 70 depois de Cristo, ele jogou esse templo no chão, e depois disso intensificaram as perseguições contra os judeus. Os judeus, eles fugiram de Israel, eles saíram para todas as partes tentando se salvar, para não morrer, né? E o templo, não existe mais templo lá. Tem ponto de pregação, tem sinagoga, mas o templo nunca mais teve um outro templo lá. Só que já existe uma maquete que eles estão querendo levantar um novo templo, e será nesse novo templo que o anticristo vai sentar na cadeira e vai
querer ostentar como se ele fosse o próprio Deus. Então, o profeta Daniel, novamente, ele descreve dizendo: depois se levantará em seu lugar um homem vil, na qual tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com uma intriga. Daniel capítulo 11, versículo 21. E o sábio Salomão, ele já tinha dado uma definição de quem é o homem vil e quem será e qual será o seu fim. É o homem de quem o apóstolo Paulo fala, ou seja, Salomão fala. Ele fala que ele é um homem de Belial, um homem vil, que anda na perversidade, e a perversidade está na sua boca. E ele acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. E no seu coração há perversidade dos tempos que maquinam mal, e anda semeando contenda, pelo que a sua destruição virá repentinamente e obstinadamente, e será quebrado, sem que haja cura. Está lá no Provérbios 6, no versículo 12 ao 15. Os dicionários assim também definem como um homem vil, de valor pequeno, sem valor algum, ordinário. A qualificação toda se revela vil, que incita desde os desprezíveis até os objetos escrotos, bandido, vil, que não possui importância ou significado da aparência do seu valor, que tudo é vil. Todas essas definições que podemos atribuir nele é negativa, ou seja, será uma verdadeira besta. A besta, o apóstolo João, ele descreve dizendo: e vi emergir uma besta. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi, ela era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, com a boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade, que está em Apocalipse 13, do 1 até o 2. E esse será o personagem malvado, que ele será um malvado como um leopardo, um traiçoeiro como um urso. Ele será um intrépido, um prevedor de vidas humanas como um leão. Ele será assustador como um dragão, e ele será também selvagem como uma besta. Ele não terá nenhuma compaixão de nenhuma das pessoas. O anticristo, o apóstolo ainda ele descreve dizendo: filhinhos, já é a última hora. Como que ouviste que vem um anticristo, e também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que a última hora chegou, que ele estava falando ali em 1 João, capítulo 2, no versículo 18, é o nome do anticristo. O anticristo significa que ele se opõe contra tudo que se chama Cristo, ou ele é o inverso de total de quem for Cristo. De uma certa forma, ele se opõe, ele acaba combatendo atitudes anticristãs, e consequentemente nelas atua o espírito do anticristo, que fala em 2 João no capítulo 1 e no versículo 7. Então a manifestação desse anticristo, muitos têm erguido a nacionalidade do anticristo. Alguns têm até tentado provar por meio de simbologismo que o anticristo será um judeu.
afirmando com simbologia que será um argumento seguinte, que será premissa maior, né, que os judeus aceitarão o anticristo como Messias, ou premissa menor, que os judeus jamais aceitará um gentil como Messias. Então a conclusão aqui na lógica, o anticristo, tudo indica que será um judeu, porque vai conseguir persuadir os judeus, né? Então, os que defendem a opinião, que vão longe, que ele vai especular, inclusive as tribos de Israel, né, que pertence ao anticristo. Ele cita a tribo de Dan, né, como um primogenitor do anticristo, e eles baseiam um argumento no fato de que a tribo de Dan está excluída da relação das 12 tribos de Israel, né, que é mencionadas pelas últimas vezes na Bíblia, né, que está lá em Apocalipse capítulo 7, do 14 até o 8. E na profecia de Jacó, disse Dan, será serpente, junto ao caminho, uma víbora, e junto à vereda, que morde, e os telões dos cavalos, que morde os telões dos cavalos, e que faz o seu cavaleiro por detalhes. É a tua salvação. Espera o Senhor, né, que está lá em Gênesis capítulo 49, versículo 17 e 18. Então, aqui nós vemos que o suspiro de Israel, no final da profecia representada exclusiva, é o suspiro do povo eleito pela vinda do Messias, na final da grande tribulação. O mesmo anseio que nós temos de obter o Senhor Jesus para arrebatar do harpazo a igreja, será as mesmas aflição que o povo de Israel vai ter para a manifestação da segunda vinda de Cristo. Por isso que Jesus referiu a uma mulher grávida, que ao esperar a criança, que ela sente muitas dores e ela tem muitas contrações, mas quando vai chegando o dia de ganhar a criança, o coração dela se alegra, porque mesmo em meio a toda dor, ela sabe que vai ser mãe e que a sua criança vai nascer saudável, né? Que as ultrassonografias já comprovou que a criança está saudável e ela sabe que vai ser mãe. Assim será a ânsia de Israel, né? O capítulo 12 de Apocalipse nos demonstra tudo isso aí, meus irmãos, acerca da ânsia de Israel para obter a vinda do Senhor Jesus. Então, nós vemos que a maioria dos comentaristas concorda com o que Daniel fala no capítulo 11. Ele fala de Antíoco Epifânio, que é um gentil, que tipifica o futuro anticristo. Já que Antíoco ele foi gentil também, né? O anticristo também ele deverá ou ser um judeu ou ser um gentil. Em segundo lugar, a linguagem figurativa, a Bíblia, ela apoia a origem gentia do anticristo, porque as escrituras elas descrevem o anticristo, o surgimento do mar, Apocalipse capítulo 13, 1 e Apocalipse 17, 15, que na literatura do Apocalipse o mar representa nações gentias. Sendo assim, o anticristo ele surge no meio dos gentios. O mar, que é multidões, povos e línguas. E em terceiro lugar, a Bíblia ela nos dá uma ligeira pista da nacionalidade do anticristo, inclusive o povo que o anticristo pertence. A Bíblia
através do livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 26, eles falam que o povo é um príncipe, né? Quando ele falar de um príncipe, ele fala que vai haver e destruir a cidade de Jerusalém, né? E o santuário, e o seu fim será um dilúvio, até haverá guerra, dessolação e determinadas guerras. Então Daniel ele relata em Daniel capítulo 9, versículo 6. Ora, meus irmãos, todos nós sabemos que pela história que o povo destruiu a cidade de Jerusalém e o seu santuário 70, né, que eu citei depois de Cristo, o povo era um povo romano. E através do seu príncipe, que era o Flávio Vespasiano, é o Vespasiano que falei aí, ele é o pai de Tito. E Tito foi o que fez a maior perversidade. Porque o que Tito fez? Tito, além dele quebrar, jogar o templo no chão, ele mandou os homens dele quebrar todas as pedras do templo para procurar ouro, achando que Davi tinha escondido ouro dentro daquelas pedras, né? Achava que o ouro que Davi tinha escondido estava ali dentro, né? Quando ele viu que não estava, o que ele fez? Começou a rasgar a barriga das mulheres, arrancava as crianças. Por isso Jesus falou, ai das grávidas. Ele arrancava de dentro da barriga das mulheres a criança ali no ventre e colocava na mão do seu Deus, que era o Deus Moloque. Esse Deus Moloque, ele era movimentado por fogueira. Ele era como se fosse um forno de metal. Eles colocavam dentro dele muita madeira e ateavam fogo. E as mãos desse Moloque ficavam vermelhas, aquele vermelho de ferro quente, né? Que fritava ali, a criança gritava ali, fritando ali na mão daquele Deus, né? Que eles encaravam como Deus. E foi isso que ele fez. Ele expulsou os judeus de Jerusalém e ele perseguiu ou seja, a nação de Israel. E através de Tito, sendo assim, nós podemos mais ou menos ter uma sombra do anticristo, né? Porque ele era um príncipe, porque o verdadeiro rei era Vespasiano. Só que o príncipe era o Tito, o imperador. Então, nós podemos aqui tirar mais ou menos uma base. O príncipe que há de vir, que há de fazer uma aliança de 7 anos com os judeus, né? Em Daniel capítulo 7, que pode ter uma origem europeia. Os romanos também são europeus. Porém, o sangue judeu, de todos os ramos da teologia, da histologia e da disciplina, que mais alimenta polêmicas, que tem especulações sobre o futuro do decorrer do século. Por isso nós devemos tomar cuidado de dar as nossas conclusões, porque tudo dá aparição, igual eu mostrei para os irmãos aí, tudo dá aparição. Todas essas pessoas têm aparição, mas nós não podemos bater o pé e confirmar que será a tal. Nenhum dos salvos precisa agradar do aparecimento do anticristo, mas sim do aparecimento de Jesus Cristo. Nós não temos que ficar preocupados com o anticristo, mas sim com Jesus Cristo. A nossa preocupação hoje, o nosso dia a dia, meus irmãos, é dia de graça. E graça significa favor imerecível. Ninguém merece ser salvo. Ninguém merece ser agraciado para ser salvo. Mas a graça, igual eu disse, Flávio José fala que é como se fosse um guarda-chuva de Deus. Um guarda-chuva de Jesus. Quando Jesus morreu, ele, através do teu sangue, nos comprou, nos redimiu de nossos pecados e colocou esse guarda-chuva na nossa mão, na mão daqueles que creem, né? Porque aqueles que batizar, que creem e for batizado, será salvo. Os que não creem, será condenado. Então,
Esse é o favor de Deus, a graça. Nós temos que preocupar com a graça. Temos que estar sempre alimentando o nosso coração na fé, na graça, na aplicação da dedicação às coisas santas, se exclusivizar, porque o mundo ele tem muitas promoções. Mas já lá no livro de Malaquias 18, Malaquias fala: então vereis a diferença outra vez dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Talvez o anticristo, ele fado, esteja prestes a surgir no mundo. Mas nós cristãos dessa era que nós estamos vendo, que é o período da graça, nós não vamos chegar a ver a manifestação dessa crueldade na qual eu citei aqui para todos. Nós fomos ser retirados no período que o anticristo tiver, com toda a sua pestilência, com toda a sua astúcia. A igreja salva estará no seio do Pai, resgatada por Deus, tirada pelo rapazo. A palavra de Deus, ela nos revela que Jesus Cristo matará o anticristo com assopro da boca, manifestação da sua vida. Nesse tempo nós vamos estar com Ele no seu trono de glória. Eu tenho mais mensagens para poder aplicar, mas tempo que já se esgotou. Eu gostaria de estar ouvindo alguns irmãos